O tempo de contribuição de porteiro vai entrar no tema especial? Olha bem, o tema 1031 e o tema 534, o tema 534 considerou a eletricidade como um agente nocivo na atividade do eletricitário. E o 1031 está reconhecendo a periculosidade na atividade de vigilante. Muito bem. Aqui nós estamos falando de periculosidade. Periculosidade. O que o porteiro trabalha? O que o porteiro faz? Por que o porteiro é especial? Muito importante entender isso. Quando o cara pergunta assim, mas o tal é especial? Simples. Você deve verificar se lá no seu ambiente de trabalho, existe risco. Existe risco. Existe risco. Risco é o quê? A sua integridade física, né? Sua integridade física, estou colocando aqui num quadro bem grande, a sua integridade física ou a vida. Ou a vida, tá? Que é o nosso bem maior. Então você, agora como é que eu vou fazer isso, Pedrosa? Você vai pegar o seu PPP. Então tem que pegar o PPP. Por quê? Porque o tema 1031, o tema 534, eles colocaram um parâmetro, é aquilo que eu falei, o tema 534, ele abriu o caminho para o tema 1031. Porque lá onde foi discutido toda a base do argumento que foi usado depois no tema 1031. E o tema 534, o tema 1031, expandiu aquilo que foi discutido no tema 534. E firmou um parâmetro que serve para toda a justiça do Brasil todo. Então isso faz com que aquele juiz que é meio preguiçosão, que não gosta de estudar, lá da comarca, lá da Justiça Federal do interior e coisa e tal, né? O que ele faz? Ele se orienta pelo Tribunal Superior. Então aquela mentalidade que tinha, o juiz antes dizia assim, não, vigilante não é especial. Dá um pouco, começa a perder o processo dele, começa a sofrer recurso no processo dele e reverter a decisão dele. Nenhum juiz gosta de fazer isso. Então ele começa a acompanhar as decisões dos tribunais superiores. E quando tem um efeito repetitivo, o efeito repetitivo ele faz o quê? Ele amarra toda a justiça. Mesmo que o juiz seja contra aquela ideia, ele tem que aplicar aquele tema. E isso faz com que vá expandindo, vá dilatando, né? Vá ampliando o raio daquele entendimento. Então, agora existe um caminho, um asfalto, existe um carreiro, né? Um negócio muito mais fácil de você chegar, e como diz o INSS mesmo, o INSS está certo nesse aspecto. O tema 1031 e o 534 vão abrir um precedente para quê? Para que outros profissionais expostos também à sua integridade e à sua vida, nas atividades que realizam e que estão expostas ao risco, também venham a pleitear o seu direito, que é o caso muito aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um tribunal muito sensível e ele sempre está tomando decisões que são à frente dos demais tribunais regionais do Brasil. Então, daqui saiu várias decisões que influenciou o Brasil, influenciou decisões importantes no STJ. Então, agora aqui, recentemente, agora em janeiro, agora janeiro, foi reconhecido, por exemplo, o direito do motorista para a questão da penosidade. Então, lá em 28 de abril de 95, eles tiraram fora o quê? A periculosidade. E a penosidade que antes era reconhecida também nem se falava mais. E agora foi reconhecida a possibilidade do motorista de ônibus, o cobrador, né, que ele também comprove a penosidade. E assim também é com o porteiro. Por isso que eu estou me demorando aqui. Então, o que você é porteiro, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Pegar o seu PPP e verificar a descrição das atividades que você realiza, tá? A descrição das atividades que você realiza. O que está escrito lá nas atividades que você realiza? No caso do vigilante, existe uma coisa muito importante que mata tudo, que é a função do vigilante. Qual é a função do vigilante? É impedir, é inibir ação criminosa. O vigilante tem que impedir e inibir ação. Por isso que impedir, o vigilante tem o porte de arma em serviço, porque ele pode impedir. E ele também inibe pela presença, ele inibe. Mas se o cara tentar,
o vigilante tem o poder de fazer o uso progressivo da força e impedir. Por isso que o vigilante tem o direito, o porte de arma em serviço. O porteiro, ele tem uma atividade dele, tem várias atividades, que é recepcionar, é zelar, está lá descrito lá, na mesma família do Código Brasileiro de Ocupação do Vigilante, onde está o porteiro, está o vigia, né, está o recepcionista. Então, existem diversas formas, diversos tipos de atividades do porteiro. Mas se lá tiver que ele tenha que cuidar de fazer monitoramento, que ele tenha que fazer ronda, que ele tenha que zelar pelo patrimônio e que ele tenha que inibir, porque impedir ele não pode, ele não tem compromisso em impedir. Mas se ele tem que inibir a ação criminosa, prestar atenção em possibilidades de ações criminosas, e isso estiver descrito na atividade lá no seu PPP, então tem os elementos aqui para poder também pleitear a sua aposentadoria especial por risco à sua integridade física e à vida. Né? Compreendeu assim mais ou menos a parada? Então, se você é porteiro e você se enquadra nisso aqui, se você pode fazer uma pesquisa relacionada a isso, então você vai poder pleitear o seu processo baseado aqui nos parâmetros do 1031 e do 534. Legal? E se você quiser ajuda nesse sentido, você se conecta comigo, você pega o PPP e envia que a gente vai poder te orientar. E olha o detalhe, se você vê que no PPP não está descrevendo as atividades que você realiza, então você pode contestar o PPP. Você pode impugnar o PPP, você pode pedir que seja corrigido o PPP, tá? E isso está onde? Está aqui no decreto 3048, que ele diz assim, ó, o trabalhador, aqui no decreto 3048, que foi alterado, sabe quando? Em setembro de 2020, agora recentemente, exatamente para se adaptar na reforma da Previdência. Olha, eu vou ler aqui que é importante, serve para qualquer um. O trabalhador ou o seu preposto, ou seja, o seu representante, terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP. E poderá, inclusive, olha bem, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme a orientação estabelecida em ato do ministro do Estado da Economia. Vocês estão vendo aqui como é poderoso isso? É poderosíssimo. E isso é uma coisa nova, recente, de 2020, setembro de 2020. A gente quase nem utilizou isso ainda. Então você pode muito bem, porteiro ou qualquer outro profissional, você pode muito bem fazer essa indicação que eu fiz aqui, tá legal? Tem dúvidas? Se conecta comigo, entre em contato aqui com o escritório online que a gente vai poder te orientar melhor, tá legal? Peça o seu PPP e conecta com a gente aqui. E se você está chegando agora no canal, eu vou pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para você não perder os conteúdos que a gente coloca aqui todo santo dia, tá legal? Faça parte desse time campeão que é diferenciado pelo conhecimento crítico.